Eu sou Leandro Viana e antes de falar do episódio 7 da última temporada de The Handmaid's Tale, eu preciso aqui dizer uma coisinha. Nick, você é um filho. Agora sim, tô mais leve depois desse desabafo e tentando puxar na memória, eu não consigo lembrar de uma cena mais angustiante do que ver ali as mulheres do tráfico sexual sendo presas e fuziladas a tiro, como se não fossem nada, como se fossem gado. E olha que a gente já passou aí por muitas e muitas coisas horríveis nessa série. Cara, é uma cena de abertura de episódio ali que é pra gente não esquecer do quão cruel Gilead é e sempre será. Esse massacre ele é necessário para mostrar ali a brutalidade e o porquê da June precisar agir da mesma forma para contra-atacar. E a gente se pergunta, né? Será que o plano do Mayday dessa vez vai dar certo? Será que o casamento vermelho de Game of Thrones vai ter um concorrente à sua altura aí, meus queridos? Então aumenta o volume porque depois da vinheta é hora de falar de todos os detalhes desse episódio 7. A June ouvindo lá o comandante Wharton narrar com entusiasmo como seu querido genrinho Nick se mostrou um servo leal a Gilead é uma das maiores decepções dessa série. Eu esperava muito mais do Nick. Eu sempre entendi que ele tinha medo de perder essa vida que construiu em Gilead, das regalias que ele tinha. Eu não duvido do amor do Nick pela June, mas ele podia ter escolhido um outro jeito de escapar daquela situação. O Nick, ele tentou ter as duas coisas e não é bem assim. Até porque no episódio passado, naquele flashback, o Nick falou que antes tinha uma vida insignificante e agora ele tem certo poder. Então o Nick sempre se incomodou ali com a injustiça de Gilead, mas também não estava disposto a sacrificar ali a própria vida para acabar com ela. E quando a June descobre a verdade, dá pra ver ali nos olhos dela o ódio. A June amava o Nick. Imagina, ela descobrir que todas lá morreram porque o Nick simplesmente não quis assumir ali um risco. E isso nos mostra também, como eu estava certo, que esse comandante Wharton, cara, é um desgraçado também. E a gente pode até pensar que Gilead transformou o Nick em um monstro. O pior de tudo, mano, é a June tendo que voltar ali com o rabinho entre as pernas pro acampamento do Mayday, com todo mundo julgando ela, todos decepcionados. A June estava completamente ali derrotada, devastada. E até por isso que eu achei, insensível o Luke cobrar a June na frente de todos, chutar cachorro morto, tá ligado? Tudo bem, o Luke tá muito decepcionado pela June ter confiado no Nick, mas eu senti pena da June porque ela não tinha o que falar naquela situação. Talvez ela só precisasse era mesmo de um abraço. Pelo menos nós tínhamos ali Moira para esse momento aí. Talvez a Moira é a única que pode entender a June. A Moira sabe o que é se sentir completamente indefeso em Gilead. E a June confiar no Nick, depois de tudo o que passaram, era algo natural. A June passou pelo inferno e esse erro, apesar de ter matado várias pessoas, não pode definir quem June é. E no final, a gente é recompensado, então, com a união do Luke e da June, porque o Luke, ele nunca deixou de se importar com a June, só que ele não está preparado para viver uma vida sem ela, né? E não é apenas pela existência da Hannah, ou a ausência da Hannah, que mantém os dois unidos. Eles querem, sim, o apoio um do outro. O que me surpreende é que o comandante Lawrence, ele realmente está com um medinho ali de ser morto. Com Jezabel, ele tinha a esperança que a June eliminasse aquelas ameaças, e quando ele chega no Mayday e vê aquela June, como eu disse, derrotada, ele tenta encorajar e usa a carta na manga, né? Que é Serena. Serena vai se casar e novamente estar na liderança, nos holofotes. E aqui entra um plano mirabolante. E se tu chegou até esse momento, não custa nada dar um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Tudo isso para ajudar o Nerdverso. E se você não fizer isso, o seu melhor amigo, ou amiga, ou amor, vai se revelar um grande Nick. Antes de falar então do plano, precisamos voltar no tempo e comentar o chá de casamento organizada pela Naomi e as outras esposas, cara. E os comentários das mulheres com certeza irritam a Serena, me irritam, tá ligado? E
pelo amor de Deus, né? Aliás, até me dá arrepios, porque dá pra fazer um paralelo até com a nossa realidade. Isso ainda existe. Então as esposas, elas estão ali se opondo a uma ideia que dá mais liberdade e direito para elas, né? Isso é Nova Belém. Chega a ser cômico ver a Serena tentando convencer aquelas mulheres a lutar pelos direitos. E também é engraçado a Serena ficar chocada por elas serem pessoas horríveis. E a Naomi, meus amigos, assim, ó, parecia que ela tinha superado tudo, que ia ter uma redenção, mas já deu pra ver que ela estava antes nervosa lá com o Lawrence ensinando xadrez pra filha. Eu sinto até que ela piorou depois que se casou, né? Eu fico me perguntando até se por ter conseguido ali um comandante legal, entre aspas, né, dela também estar em Nova Belém, se a Naomi esqueceu de como Gilead é um lugar ruim. Parece que Naomi tá indo assim pro lado sombrio da força. Tudo isso então faz a Serena ir falar com o comandante Wharton e ele diz então que as esposas precisam ser lembradas de com quem estão lidando. E para mim a Serena caiu direitinho no golpe quando ela diz que um casamento de verdade vai lembrar elas. E desse jeito vamos organizar a festa em Boston. Vai sair de Nova Belém. Eu tenho certeza que o Wharton é um dos piores comandantes, pior que o Fred. Na minha cabeça, ele tá casando com a Serena para tentar tirar ela de Nova Belém ali. Talvez com um casamento em Boston, ele não deixa a Serena voltar, tá? Eu não consigo acreditar que o Wharton, ele apoia de verdade esse lugar onde as mulheres vão ter direitos, vão ter voz. E antes de continuar, deixa eu aproveitar aqui para fazer um super convite para vocês, que é para participar do Clube Nerdverso. Nós temos planos a partir de R$ 4,90. É como se fossem os membros do YouTube, tá? E todo mês aí, ó, tem sorteio de prêmios, de ingressos de cinema, e vocês também já entram no nosso grupo do WhatsApp. Ali, pô, a gente fala conversa de filmes, séries, do dia a dia ali, o nome de quem faz parte do clube, de quem acredita no nosso projeto, pessoal, sempre aparece aqui do ladinho, ó. Muito obrigado a todos vocês, de coração mesmo. E eu vou deixar o link para quem quiser fazer parte do Clube Nerdverso na descrição desse vídeo, tá? Lá também diz todos os benefícios, pessoal. Bora lá! Agora sim, vamos pro plano da June, meus queridos, porque ela descobriu ali uma nova maneira de matar alguns dos principais comandantes, dos mais poderosos de Gilead, que é no casamento de Serena Joy, pois todas as aias também estarão presentes nesse evento aí. E por elas terem ódio mortal da vida que levam, são aí as armas perfeitas. O Lawrence até diz, né, que como Gilead destruiu o plano do Mayday, ele acabou com Jezabel, a confiança dele está muito alta, e isso faz com que a defesa de Gilead talvez esteja comprometida, sabe? Desse jeito, vemos ali a June contrabandeando várias armas, facas, que serão dadas para as aias, sendo que a June e a Moira vão voltar a se infiltrar como aias, lá como Martas talvez. E é um plano complexo, porque o Luke também vai detonar as bombas que ele tinha armado para a missão anterior, e isso é uma boa ideia, porque daí vai criar pânico e caos, né? Dando tempo também suficiente para os militares entrarem em Gilead. E não para por aí, né? Porque Rita estava toda animada que conseguiria juntar a sua família em Nova Belém, mas com o pé na bunda que o Nick tomou, ela percebeu então que novamente está sozinha, e desse jeito é mais uma que vai aí ajudar a June na execução do plano. E com isso, o comandante Lawrence consegue trazer ali alguma coisa tóxica para Rita envenenar o bolo. Aliás, adorei o sorrisinho irônico durante a degustação da Serena, até porque somente os comandantes e as esposas poderão ali provar, comer aqueles bolos. Mas eu acredito que isso vai deixar talvez as pessoas sonolentas ou fazer todos passarem mal, sabe? Ainda acho que o objetivo é sedação, né? Para levar os comandantes ali, as suas esposas para casa, e daí sim, as aias poderem matar um por um. Como eu disse antes, tem tudo para ser o mais perto de um casamento vermelho lá de Game of Thrones, só que é aquilo, né? É The Handmaid's Tale. Faltam 3 episódios e eu acredito que alguma coisa vai dar errada aí, mas que a June vai ter sim a sua vingança. Só não acredito que seja a queda de Gilead, justamente porque já anunciaram uma série que vai se passar anos depois, e não faz sentido esse spin-off existir sem as crueldades de uma nova Gilead.
Ou pensando aqui, né, se forem fazer algo novo, que adaptem talvez a Nova Belém para algo que saiu do controle do que eles esperavam. Dito isso, né, tô junto com a oração da Juni e da Moira ali, né, Senhor, nos dê força para matar esses filhos da puta. Aliás, a tia Phoebe, que é interpretada pela atriz, né, a Darcy Carden, ela fez The Good Place. Eu fiquei apavorado quando ela abriu o porta-malas do carro ali e tava a Juni e a Moira. Eu fui pego de surpresa que ela tava ali do lado da revolução. E o comandante Lawrence, que não é burro nem nada, né? Não é bobo, mandou tia Lídia para Washington para discutir os planos das aias aposentadas. Justamente porque tia Lídia, ela tá sempre de olho em todas as aias. E eles precisam delas aí pro plano de assassinar comandantes dar certo. Talvez tia Lídia vai desconfiar de algo e não vai viajar, tá? Mas calma, calma, porque eu acho que tia Lídia vai se juntar à resistência. Acho que depois do que ela viu ali em Jezebel, né, ser destruída, viu aquelas poças de sangue no chão, ela tá em choque, tá passando aí por uma crise de fé. Se as aias podem perder a vida assim tão facilmente, a tia Lídia tá percebendo que ela também não tem aquela autoridade que estava imaginando. Tudo que ela conhece está desmoronando ali. Principalmente porque ela finalmente está vendo o mal que está sendo feito aí também para Janine, a sua protegida. De todas as personagens, a Janine, pô, é quem mais merece ter um final feliz. E assim, ó, se o comandante que tá apaixonado pela Janine é o diabo em pessoa, a esposa dele tá logo atrás. Com certeza é uma mulher sem alma, que talvez culpe a Janine aí pela obsessão do marido. Pô, mano, a Janine deve estar apanhando e sofrendo como nunca. E o pior de tudo é que a Janine também é a única aia assim que não sabe do plano do casamento porque simplesmente está trancafiada em casa. E isso é um lembrete do quão cruel é Gilead. Essa temporada tem sido muito sobre planejar a vingança, levar a Juni pra lá e pra cá. Mas a esposa, puxando a Janine, é um detalhe pra gente lembrar que Gilead é o inferno. Eu acho que eu nunca fiquei assim tão ansioso pra ver um próximo episódio aí de The Handmaid's Tale como eu tô hoje. Mas agora comentem o que vocês acharam desse episódio aí, o que esperam da reta final, mandem as teorias de vocês, tá? A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast do Nerdverso, mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau!